Hoje você é meu convidado especial. Nós vamos falar sobre um tema em franca expansão. Na verdade é um tema já antigo, né? Mas que a gente vem discutindo com bastante exaustão nos últimos anos, que é a inteligência artificial. Eu fiquei pensando, julho turquesa é o mês de prevenção, combate e conscientização contra o glaucoma. Obrigado, viu, Josi? Obrigado pela devolutiva. O julho turquesa é prevenção, combate e conscientização contra o olho seco, que é uma doença muito frequente, muito prevalente no nosso meio. As próximas quartas-feiras. E aí, Frioli? E aí, Frioli? Boa noite, como é que vai? Tudo bem? Obrigado por sua presença. E as próximas quartas-feiras nós teremos convidados especiais de renome internacional que vai compartilhar sua experiência e seu conhecimento conosco, falando sobre olho seco, que é uma entidade tão importante. E só um comentário à parte, porque eu tenho alguns pais que dizem o seguinte: poxa vida, doutor, eu lacrimejo tanto e mesmo assim meu olho é seco. Aí eu brinco com o paciente, sabe como é que eu falo, pessoal? Eu digo o seguinte: ó, é possível uma pessoa morrer de sede em alto mar? Ela diz, sim, é possível. Eu digo, mas como é possível? E aí, como é que vai? Tudo bem com você, Agatha? Obrigado pela sua presença. Como é que é possível uma pessoa morrer de sede em alto mar? Ah, não, doutor, porque aquela água a gente não pode utilizar. É uma água insalubre, não é uma água saudável. Eu digo, do mesmo jeito é a lágrima. Se a lágrima não tiver na quantidade adequada e se os constituintes não forem os necessários para manter a superfície ocular umedecida, o nosso olho será seco. Mas a gente vai conversar com vocês a partir da próxima quarta-feira, porque hoje nós vamos voltar um pouquinho a nossa atenção para inteligência artificial. Ó, se alguém quiser participar hoje diretamente, a gente pode convidar você, tá bom? É um tema assim... Luciana, boa noite. É um tema bastante abrangente. Luciana, por que você está de óculos na sua foto aqui? Você já parou para pensar em enxergar bem sem óculos? É possível, tá bom? E eu posso te ajudar. Isso. Tira esses óculos, Luciana. Vamos fazer cirurgia refrativa. Nós vamos falar sobre a inteligência artificial. Eu vou baixar aqui um pouquinho o volume. SD Damas. E aí, SD Damas, tudo bem? Obrigado pela sua presença também, tá? É assim, pessoal, há umas 2 semanas atrás, 1 ou 2 semanas atrás, eu fui no Cubo. O Cubo fica quase em frente ao shopping, eu acho que é Olímpia. E é um espaço reservado por uma grande instituição financeira. Boa noite, tudo bem? Ei, Valéria, como é que vai? Obrigado. Que está com os olhos voltados para a questão da tecnologia. E se por acaso você tiver algum projeto muito interessante, se você tiver em veia empreendedora, se tiver uma visão hipermetrópica e de repente você se depara com um problema e pensa numa solução factível, claro, que você tem que desenhar toda a solução. Existem pessoas interessadas em fazer um investimento alto. E lá foi discutido muitas questões interessantes, falou a respeito da evolução do conhecimento e da tecnologia nas últimas décadas, e agora nós meio que estamos vivendo o pico da tecnologia. E dentre eles, acho que o que chama mais atenção, na verdade, é a inteligência artificial. É muito interessante, tá? Na verdade, esse termo ele foi cunhado há muitos anos atrás por um pesquisador europeu. Só que mais recentemente, a gente tem parado... Ei, Fabi, como é que vai? Tudo bem? A gente tem parado para pensar o quanto a inteligência artificial, quando bem utilizada e bem indicada, ela pode ser muito útil para a nossa realidade no dia a dia. Não esqueça, pessoal, de se você por acaso entender que esse conteúdo dele é importante e se você por acaso lembrar de alguém, envie uma mensagem para ele. Não esqueça de dar o seu like, curtir, aperta aí no aviãozinho. E aí, Carol, boa noite, como é que vai? Tudo bem? Obrigado por sua presença, tá bom? E claro, a gente vai fazer um en passant. Depois a gente vai falar sobre a importância da inteligência artificial voltada para a oftalmologia, sobretudo para a cirurgia refrativa e a cirurgia de catarata e algumas outras doenças que acometem o olho, tá bom? Então assim, pessoal, ó, se alguém por acaso quiser intervir, hoje vai ser um bate-papo bem informal, bem tranquilo. Se por acaso de repente alguém também quiser entrar na sala, aí eu posso convidar e a gente conversa, combinado? Então olha só, quando a gente pensa em inteligência artificial, nada mais é do que a simulação da inteligência humana no corpo de uma máquina.
Imagina uma máquina sendo programada para responder às demandas da vida do ser humano como se fosse um cérebro humano pensando. É muito interessante. A ideia é bastante interessante, tá? E quando a gente pensa nisso, existem muitas áreas do conhecimento que estão voltadas para esse tema. Ciências da computação, matemática pesada, estatística, muita gente boa, física, muita gente boa e interessante. E aí, Tati, boa noite, como é que vai? Tudo bem? Pensando a respeito da inteligência artificial. Então, olha só, na verdade é uma convergência de cérebros pensando em como resolver problemas, demandas do dia a dia. E como é que a gente pode então resolver essas demandas fazendo com que uma máquina não obrigatoriamente se comporte, mas pense de maneira semelhante ao cérebro humano. E aí, Guto, como é que vai, amigo? Tudo bem? E consiga então construir respostas à altura para resolver essas demandas. É muito interessante. Quando a gente pensa em IA, a turma que estuda muito IA, inteligência artificial, obrigado, viu, Guto? A gente tem que corresponder às expectativas da nossa audiência, não é isso? E aí, Frioli, boa noite, como é que vai? Tudo bem? A gente precisa corresponder às expectativas, por isso que a gente então, investiu no visual diferente, viu, amigo? Tamo junto. Quando a gente pensa então em inteligência artificial, de uma maneira bem geral, eu não quero me aprofundar num tema, na verdade eu trouxe esse tema à tona para que a gente discorresse um pouquinho sobre ele, para a gente trazer à consciência a importância que esse tema faz nos dias atuais. Então a turma que estuda muito inteligência artificial a divide em dois grandes grupos: inteligência artificial, que eles chamam de estreita ou fraca, e a inteligência artificial geral. A fraca, ela é interessante porque geralmente ela é projetada, ou seja, são os indivíduos, cientistas, os caras que dominam matemática, computação, física. Eles dizem o seguinte: vamos ver se a gente consegue criar um programinha, inocular esse programinha dentro de uma máquina, e a máquina ela vai resolver problemas do dia a dia. Eu vou dar um exemplo bem típico de coisas que você deve ter na casa de vocês. Por exemplo, o Siri, o Alexa. Alexa faz parte hoje da rotina de muita gente no dia a dia, né? Então, assim, são sistemas de conhecimento, por exemplo, visual. Aquela história, vamos ver as características visuais do indivíduo, as características faciais. Por exemplo, banco, para tentar preservar o máximo possível da segurança dos seus clientes, tem utilizado muito inteligência artificial. Reconhecimento facial. Então, tira uma foto, é um algoritmo matemático que consegue então identificar quais são as características físicas do teu rosto que só você tem e outra pessoa não tem. Quando você, por exemplo, então vai acessar o seu celular, você pode digitar um número específico, que seria uma senha de acesso, ou pode fazer uma leitura. Antes era a leitura somente de algumas características do olho, e agora a tendência é fazer a leitura de características faciais, que são únicas. E aí, Carla, boa noite, como é que vai? Tudo bem? E com isso a gente então consegue promover desenvolvimento, conhecimento, tecnologia. É muito legal. Existem também alguns softwares, por exemplo, que estão tentando fazer traduções. Você que não domina uma língua, sei lá, uma língua importante, mandarim. Você não domina a língua, mas existe a presença de um software, uma inteligência artificial, que faz com que você se comunique através do mandarim e outra pessoa se comunique com você através do mandarim, traduzindo, fazendo tradução simultânea para o português. Então isso é considerado a inteligência artificial fraca, apesar dela ter uma importância e já está sendo utilizada com bastante frequência no nosso meio. Quando a gente fala na inteligência artificial geral, é mais um conceito teórico, seria alguma coisa muito próximo da maneira do ser humano pensar, raciocinar, é lógica humana. Isso em termos práticos a gente ainda não tem vivido. É muito assim, motivo de muita especulação, de muitas pesquisas nos centros de estudo, mas é alguma coisa muito importante para a gente pensar que a turma está analisando essas possibilidades, não é isso? E assim, quando a inteligência artificial ela vai funcionar, precisa se lançar mão de muitas técnicas e de muitos algoritmos. Algoritmo, pessoal, é uma palavra que está sendo muito utilizada. No fundo, o algoritmo é como se fosse uma sequência de ações. E aí, Roberto, como é que vai, jovem? Tudo bem? Obrigado pela sua presença, tá? É como se fosse uma sequência executável de números ou ações capazes de resolver um problema, uma demanda.
E geralmente ela é testada, avaliada e validada. Uma vez funcionando, pronto, ela está apta para resolver um problema específico. Então é assim que a coisa acontece. Então assim, quando a gente vai tomar uma decisão, eu conheço um padrão de comportamento X, eu vou inocular um software, então a gente tenta imaginar você, o seu corpo, né? O seu corpo é a máquina mais importante que a gente tem no planeta Terra. Você tem estrutura física propriamente dita, é como se fosse o hardware. Como se fosse, não, é um hardware. E você tem o que está dentro do seu cérebro, que é pensante, é o software. Então, constantemente a gente precisa estar atualizando o nosso software. É até interessante porque está escrito na Bíblia, né, que a gente não deve se conformar com esse mundo, mas transformar pela renovação da nossa mente. Olha só como Paulo, gente, um homem cheio do Espírito Santo de Deus, já conseguia enxergar muito à frente, falando da importância. O que é que ela enviou? Uma solicitação para participar do seu vídeo. A Mariana vai participar. A Mariana está querendo participar com a gente. Então vamos lá, Mari. Deixa eu chamar a Mari, gente, para uma live bem light, tá? Eu chamei a Mari se colocou à disposição para a gente conversar. A gente vai conversando. A gente vai batendo papo, conversando. Mari, eu te chamei. Você está por aí? Aceitar, Mari. Entrar ao vivo com Mari. Mari, eu já te convidei, já te aceitei. Me fala se está faltando alguma coisa. Interessante também é o seguinte, que a inteligência artificial está sendo utilizada não só apenas no campo da medicina ou no campo da saúde. Existem várias outras áreas do conhecimento e da ação humana. Finanças, serviços, manufaturado, reconhecimento de fala, veículos. É uma gama infindável de possibilidades que a gente tem agora com a inteligência artificial. Agora tem um detalhe que chama a atenção, tá bom? Ao mesmo tempo que você pensa assim, qual é o limite do exercício? A Mari não pôde entrar. Qual é o limite do uso da inteligência artificial? Mas existem alguns paredões que acabam colocando em xeque o quanto a segurança do ser humano está sendo preservada quando a inteligência artificial está sendo utilizada. Existem muitas questões de ordem legal e de ordem ética que fica analisando, por exemplo, individualidade, preservando sua segurança, suas características próprias, a questão de transparência de dados, preconceitos. A gente vive hoje num mundo que se preocupa muito em preservar a sua privacidade. Você é único e por causa disso eu preciso, então, eu tenho informações importantes, por exemplo, para o prontuário médico, de quem é você, seu nome, alguns dados pessoais e tal. E até que ponto, então, a manipulação da inteligência artificial consegue preservar esses dados importantes, o quanto ele pode impactar na nossa rotina. Mas o fato é, a inteligência veio, eu acho que veio para ficar, e não acho que no way back, não tem como a gente voltar agora. Agora o que a gente precisa, então, é encontrar um limite assertivo entre as questões de ordem legal, de ordem ética, e ao mesmo tempo fazer o bom uso da inteligência artificial, sempre pensando no bem-estar do ser humano. Quando a gente pensa, então, em inteligência artificial em medicina, principalmente em oftalmologia, eu vou destacar duas áreas especiais que a gente mais faz, tá bom? A cirurgia refrativa e a cirurgia de catarata. E aqui eu fiquei analisando, e meu Deus do céu, a cirurgia refrativa. O que é que a gente poderia fazer de diferente, pessoal, com relação ao uso da inteligência artificial na cirurgia refrativa? Eu fui pesquisar algumas coisas e eu achei assim, algumas informações bem interessantes. Por exemplo, vamos pensar numa avaliação pré-operatória. Então, aquele indivíduo que é usuário de óculos ou de lente de contato, é o seguinte, doutor, não aguento mais, eu gostaria de ficar livre o mais rápido possível. Então, com os instrumentos, os aparelhos que a gente tem hoje, juntamente com a inteligência artificial, a gente poderia, por exemplo, olha só, fazer uma avaliação mais detalhada da anatomia do olho. Isso mesmo. Então, assim, a cirurgia refrativa mais comumente utilizada é aquela que consiste em aplicar laser na córnea. Eu poderia, então, fazer uma avaliação mais detalhada, olha só, curvatura da córnea, espessura da córnea, a face posterior da córnea, entender com mais detalhe, com maior riqueza, o diâmetro da pupila, o diâmetro da pupila, as características da íris, que é a parte do olho que dá a cor, né? É o acidente anatômico que dá cor ao olho. Entender como é que funciona o cristalino,
como a luz atravessa todos os meus do olho, chega lá atrás, a gente consegue então enxergar. E quando eu tenho mais informações detalhadas, eu posso ser, além de intencional, mais assertivo no meu procedimento cirúrgico. E aí, Valete, ou Valete, tudo bem? Obrigado pela sua presença, tá bom? Então, os exames que a gente tem hoje, por exemplo, topografia da córnea, que estuda principalmente a face anterior da córnea. A tomografia da córnea, que estuda tradicionalmente a córnea. Analisar o comportamento da luz ao longo da extensão de todo o olho. E com isso, eu poderia, por exemplo, inclusive, identificar algumas predisposições que poderia contraindicar uma cirurgia refrativa. Porque hoje em dia, existe alguma condição. Quando o exame é extremamente normal, a gente não tem dúvida. A gente encaminha o paciente para a cirurgia. Quando o paciente tem uma doença bem característica no córnea, a mais comum dela se chama ceratocone, a córnea fica pontuda, barriguda, afinada. Tudo bem, Cláudia? A gente discutiu isso exaustivamente em maio, não é isso? Quando a gente estava falando sobre... Desculpa, em junho, quando a gente estava falando sobre junho violeta, o mês de prevenção e conscientização contra o ceratocone. Quando a gente tem esses extremos de muita normalidade de doença, a gente não tem dúvida. A gente indica a cirurgia com bastante segurança, ou a gente contraindica a cirurgia, porque em vez de melhorar, a gente pode piorar o prognóstico visual. Ei, Laila, como é que vai? Tudo bem? Pode piorar o prognóstico visual do paciente. Só que existe uma condição que a gente chama de borderline. É quando o paciente tem alguns achados que não são característicos de doença, mas que fogem um pouquinho da normalidade. E aí, com o uso da inteligência artificial, a gente conseguiria fazer uma análise mais detalhada da anatomia, da fisiologia, das estruturas do olho. E aí a gente teria uma atitude ou uma ação mais assertiva. Ó, esse paciente tem uma chance grande de... Boa noite, como é que vai? Tudo bem, viu, Laila? Eu estou bem, graças a Deus. E você? Esse paciente com essas características tem uma chance maior de ser beneficiado com a cirurgia do que não fazê-la. Olha que legal o uso da inteligência artificial como ferramenta complementar, ajudando no raciocínio clínico, dizendo o seguinte: o olho tem um problema de grau, só que a estrutura anatômica do olho é muito compatível com a condição normal. Então, nesse caso, o paciente está apto para aplicar laser na córnea para resolver o problema de grau e, consequentemente, melhorar a qualidade do paciente. Ou o contrário, olha, a inteligência artificial nos ajudou a ir um pouco mais a fundo do que os resultados adquiridos com os exames tradicionais. E baseado em alguns achados específicos, o paciente não preenche os critérios de segurança para a gente indicar a cirurgia. Nesse caso, é preferível, então, a gente não aplicar laser na córnea e acompanhar o paciente ao longo do tempo. Pessoal, isso é legal? Ei, Jennifer, boa noite, como é que vai? Isso é muito legal. Isso traz mais segurança para o exercício da oftalmologia com qualidade. Muita tecnologia, mas ao mesmo tempo muita segurança. Acho que isso é um mundo ideal que a gente fica sempre buscando. Existe a modelagem preditiva, são os modelos preditivos. A gente tenta predizer o quanto a inteligência artificial, então, pode nos ajudar a gente entender melhor o funcionamento do olho em termos de anatomia, em termos de fisiologia propriamente dito, e aí a gente tomar a decisão. Olha só, a gente, por exemplo, aí uma vez a gente fez os exames tradicionais de cirurgia refrativa e a gente conseguiu predizer quanto é que o paciente vai ficar, de fato, com a visão daqui a tanto tempo. Olha que legal a gente conseguir predizer com assertividade que, ó, você tem esse tipo de grau, essa quantidade de grau, as características do teu olho, em termos de curvatura, espessura de córnea, face posterior da córnea, o diâmetro da pupila, como é que é o fundo de olho, ó, tem uma chance muito grande de você ficar X% com o teu olho com grau praticamente zero, muito perto disso, e, consequentemente, você vai ficar com a visão daqui a tanto tempo de aproximadamente X também. Deixa eu parar para pensar, que legal a gente trabalhar com essa perspectiva de prever alguma coisa com assertividade muito alta. Isso é muito bom. Então, eu consigo, com o uso da inteligência artificial na prática médica oftalmológica, executar o exercício com mais segurança e com mais previsibilidade com relação àquilo que vai acontecer no futuro. E também a inteligência artificial, ela pode me dizer, olha,
o paciente tem essas características anatômicas. Entretanto, a gente detectou que ele tem uma alteração específica que não é contraindicação absoluta para fazer a cirurgia, mas pode ser liberado para fazer a cirurgia, ok. Mas existe uma chance de ter uma complicação X ou uma intercorrência X. Ou seja, não tem contraindicação para fazer a cirurgia, pelo contrário, dá para fazer a cirurgia com segurança. Existe uma chance de ter uma pequena intercorrência, a gente já vai preparado. Apesar que na prática médica oftalmológica, a gente sempre tem que estar preparado para qualquer intercorrência. Agora, quando a gente sabe que existe a possibilidade de uma intercorrência específica acontecer, a gente vai ser mais assertivo na nossa intervenção. Pessoal, isso, na minha opinião, é muito legal. Ou seja, a inteligência artificial tem um papel importante na cirurgia refrativa para análise de imagem. Analisar detalhadamente a imagem, mais do ponto de vista tridimensional. Vamos um pouco mais a fundo nas estruturas oculares para a gente entender como é que as coisas funcionam. E a gente consegue, então, com essa análise, tentar, então, se preparar para o intraoperatório mais seguro e até prever como é que vai ficar o pós-operatório do paciente. E se por acaso tiver intercorrência, a gente também prevê que tipo de intercorrências poderia acontecer e como intervir. Pessoal, pensando nessa perspectiva, é uma ferramenta bem interessante que traz para a gente muita segurança no pré-operatório, no intraoperatório e previsibilidade no pós-operatório. Nesse aspecto, vendo sobre esse prisma, sinceramente, eu acho que é muito interessante. Claro que é o seguinte, e aí, Demi, boa noite, tudo bem com você? Obrigado, viu? Lembrando que, à luz do conhecimento atual, a inteligência artificial ela não tem capacidade de substituir, por exemplo, o cirurgião refrativo. Eu e outros colegas aplicamos laser na córnea e a gente implanta lente dentro do olho para resolver problemas de grau. É uma ferramenta complementar. Isso é uma discussão muito grande. Será que vai chegar um momento? Sei lá, eu acho que pode, né? Existem alguns procedimentos hoje médicos que na interface aqui tem um médico, do outro lado tem um paciente, e aqui na interface a gente tem um robô. A inteligência robótica, sob a influência da inteligência artificial, consegue realizar alguns procedimentos realmente com seguranças que, em alguns aspectos, ele substitui o profissional médico. Em algumas coisas de menos complexidade, menos invasivas, tá? Mas pensando em cirurgia refrativa, o que a gente deve pensar é que a inteligência artificial ela é um complemento para um médico experiente, com bastante habilidade, com muito conhecimento tradicional de como funciona a anatomia e fisiologia do olho. Ela não veio, pelo menos no momento atual, substituir por completo a ação do médico, principalmente quando a gente pensa em cirurgia refrativa, tá bom? Não, pelo contrário. Então, nos ajuda muito na tomada de decisão. Eu sou mais assertivo no meu diagnóstico, na minha intervenção intraoperatória e no meu prognóstico. O que vai acontecer com o meu paciente daqui para frente? Nesse contexto, é muito interessante. Então, ela é uma ferramenta de apoio que aumenta muito a minha performance no pré-operatório, no intraoperatório e no pós-operatório. E aí, Silvio, como é que vai? Tudo bem, amigo? Nesse contexto, sinceramente, eu acho muito benéfico o uso, obedecendo os critérios, os limites éticos e legais, o uso da inteligência artificial na nossa realidade. O raciocínio, pessoal, é semelhante para a catarata. Nossa, meu Deus, já se passaram 26 minutos. Eu não paro de falar, né? Ainda bem que vocês têm paciência comigo. Olha só, vamos lembrar? Então, dentro do olho, a gente tem essa lente natural chamada cristalina. Com o envelhecimento natural, o cristalino perde a transparência e fica, opaco. Isso é a catarata. Então, a luz não consegue chegar no seu destino final e o indivíduo fica com a vista embaçada. Tudo bem, Ciro, graças a Deus. O mesmo raciocínio para cirurgia refrativa, vamos pensar em cirurgia de catarata. Então, olha só, eu consigo identificar com mais precocidade a presença da catarata. Quando a catarata está numa região mais periférica do cristalino, ela acaba não interferindo muito na capacidade do cristalino enxergar, porque a gente utiliza mais a região central do cristalino. Mas a inteligência artificial, associada ou adicionada à prática médica oftalmológica, com médico especialista em catarata, ela pode pelo menos dizer assim, eu já identifiquei uma região específica do cristalino que está perdendo um pouquinho de transparência, ou seja, está opaco, está com catarata. O que é que a gente pensa? Vamos acompanhar ao longo do tempo, tirando fotos seriadas. Olha que legal, vou tirar foto. Porque com isso eu vou documentando e registrando ao longo do tempo como está sendo a evolução
da catarata. Nesse sentido, a inteligência artificial é muito legal. Ela consegue, então, me ajudar a identificar a localização que o cristalino está perdendo sua transparência, a velocidade com que esse fenômeno está acontecendo e como é que ele está se expandindo ao longo de toda a estrutura do cristalino. Gente, é muito interessante. Então, quando a gente pensa também, então, seja de catarata, identificamos então a catarata, a gente precisa fazer a cirurgia. Não tem outro tratamento, pessoal, de catarata a não ser cirurgia. Então, o que é que a gente precisa fazer? A cataratinha está aqui, ó. Eu preciso cirurgicamente remover o cristalino cataratoso e eu tenho que implantar uma lente, né? Cadê minha lente, turma? Tá aqui. Ah, tá aqui, ó. E eu preciso, então, implantar uma lente dentro do olho. Olha que legal. Para eu realizar o procedimento cirúrgico, eu posso fazer de maneira tradicional. Para entrar dentro do olho, eu preciso fazer algumas incisões até chegar ao local propriamente dito da catarata. Eu posso também fazer esse procedimento com laser. Mas com a cirurgia... E aí, Nilson, tudo bem? Muito obrigado. Com a ferramenta da inteligência artificial na prática da cirurgia de catarata, eu sou muito mais assertivo. De repente, eu tenho um controle maior, por exemplo, das incisões que eu preciso fazer na córnea para adentrar até o cristalino. Que tipo, a quantidade de energia que eu tenho que utilizar para quebrar, por exemplo, a catarata, a quantidade de ultrassom que eu tenho que utilizar nesse caso, quais são os recursos que eu posso utilizar, como é que eu vou fazer para aspirar a catarata. A gente tem um controle maior utilizando a inteligência artificial, eu tenho um controle maior dos parâmetros que eu vou utilizar no intraoperatório para realizar a cirurgia com mais segurança. E uma vez que eu removo a catarata, então eu vou implantar uma lente artificial, exatamente como essa aqui. Essa aqui está em tamanho grande. Ó. E olha como a inteligência artificial ela pode, então, me ajudar no design da lente que a gente vai implantar, a quantidade de grau que a gente precisa colocar na lente para implantar dentro do olho, para compensar a retirada do cristalino, e posicionar de forma bastante assertiva essa lente artificial dentro do olho para substituir a lente natural que não já está mais funcionando. Vocês já pararam para pensar que legal? Ei, Dalton, boa noite, amigo. Como é que vai? Tudo bem? Olha, gente, se por acaso vocês precisarem de um super coach, Dalton, minha sugestão, eu tive a oportunidade de fazer um coach individual com Dalton aqui na Fibracis do Paulo Vieira, um dos grandes nomes do autoconhecimento e da inteligência emocional. O Dalton acho que atende aqui na Avenida Paulista. Eu gostaria de aproveitar, a Bíblia diz que honra quem honra. Dalton, querido amigo, um excelente coach. Se por acaso vocês precisarem, procure o Dalton, tá bom? O Dalton, acho que não tenho dúvida, vai corresponder às suas expectativas. Então, olha que legal quando eu tenho a inteligência artificial como uma ferramenta complementar que faz com que eu adicione muito mais conhecimento. Boa noite, Dalton. Não por isso, amigo, gratidão a você. E aí, Kali, é isso? É você, Kali? Boa noite, como é que vai? Tudo bem? Olha como eu posso... E aí, Paulo, boa noite, amigo. Olha como eu posso ser mais assertivo. Olha só, desde que o paciente passou em consulta comigo no pré-exame, então ele vem em consulta, doutor, minha visão está embaçada. Meu Deus do céu, já passou 30 minutos, eu tenho que acelerar o processo. Doutor, minha visão está embaçada, não sabia o que estava acontecendo, eu vim passar em consulta com o senhor. Encontrei o senhor lá no Google, pesquisei o senhor lá nas redes sociais, gostei do seu jeito, seu bate-papo, tal, dei uma olhada no seu currículo, tal, resolvi passar em consulta com o senhor. A gente examina o paciente, 60 anos de idade, estou com minha vista embaçada, a gente detecta uma catarata. E olha como a inteligência, então, pode me ajudar, nesse momento de pré-operatório, fazer uma avaliação mais detalhada com relação à catarata de vidro. Onde está localizado, a extensão, a profundidade. Tudo bom, gente? Depois a gente, então, faz uma conversa com o paciente e diz o seguinte, olha, você tem catarata e você precisa tirar a catarata. Não tem outro tratamento a não ser cirurgia. E a gente precisa fazer uma série de outros exames. E os exames complementares, o exame dinâmico dentro do consultório, vai me ajudar também a ser mais assertivo onde? Na escolha da lente e na quantidade do grau que eu vou implantar no olho do paciente. Pessoal, isso é muito legal. E em seguida, bate o papo, conversa com o paciente. Finalmente chegou o dia da cirurgia. Vamos para o intraoperatório. Olha como, com o auxílio da inteligência artificial, eu consigo ser mais assertivo no procedimento cirúrgico propriamente dito. Então, pensando nesse contexto, eu acho que é muito legal a ideia da inteligência artificial. E como eu posso também, por exemplo, acompanhar o paciente no pós-operatório? A gente já conhece de antemão
as possíveis complicações intraoperatórias e os efeitos colaterais que podem acontecer ao longo do tempo. E eu posso ser mais assertivo, por exemplo, a interferir ou me prevenir, ou me programar para evitar que essas complicações aconteçam. E se por acaso acontecer, eu vou ter uma ação imediata para resolver esses problemas. E eu conseguir predizer o quanto o paciente vai ter de visão ao longo do tempo. Turma, isso é muito legal. E sabe outra coisa muito legal que a inteligência artificial tem trazido para a gente? A teleoftalmologia ou a teleconsulta. Eu sei, pessoal, que a gente não consegue fazer um exame dinâmico oftalmológico de um paciente à distância. Mas com os dados que os pacientes nos passam para a gente, e quem sabe agora, daqui para frente, a gente com inteligência artificial consegue fazer algumas avaliações mais detalhadas e até formular uma hipótese diagnóstica e tratar, não obrigatoriamente tratar mais a fundo, mas pelo menos dar uma orientação de tratamento com o paciente. A teleoftalmologia, sendo auxiliada pela inteligência artificial, na minha opinião, eu vejo como uma excelente opção. O paciente pode me falar dos sintomas dele, pode me mostrar as receitas das medicações que ele está tomando por pouco, dos colírios que ele está pingando na vista. Ele pode falar, e aí, Bia, tudo bem? Ele pode me falar também, me mostrar os exames que ele está utilizando. E com isso, a gente consegue, então, ter uma visão melhor do que está acontecendo com o paciente. E antes mesmo dele passar em consulta presencial, a gente tem uma ideia do que está acontecendo com o paciente. Dizer o seguinte, olha, baseado no que você está me falando, provavelmente não é nada sério, você pode se programar para passar em consulta daqui a determinados dias. Não, o seu caso é mais sério, você precisa passar em consulta oftalmológica mais rápido para a gente fazer uma avaliação mais detalhada. Isso também é muito legal. E eu preciso encerrar. Mas eu tenho que só falar para vocês da importância da inteligência artificial em algumas outras áreas da oftalmologia, além da refratividade da catarata, que é aquilo que a gente faz com bastante frequência. Eu queria lembrar de algumas doenças que são importantes. Por exemplo, detecção da retinopatia diabética. Olha só, pessoal. O fundo do olho é formado pela retina, pela coroa e pela esclera. A esclera é a parte branquinha, a rosinha, não sei se vocês estão conseguindo enxergar, a rosinha é a coroa e a parte mais branca é a retina. E a retina ela é ricamente vascularizada. E através de fotografias do fundo do olho, com auxílio da inteligência artificial, a gente consegue acompanhar essas alterações vasculares do fundo do olho. O SD Dama está me perguntando, lubrificante sem conservante é bom no dia a dia? Lubrificante, de uma forma geral, é legal. Todo mundo tem olho seco. A gente vai conversar muito sobre olho seco ao longo desse mês de julho, que é o mês turquesa, conscientização, prevenção e combate contra o glaucoma. Eu, por exemplo, tenho um pouquinho de olho seco. Meu olho seco é leve. Nessa condição, não é obrigatório o uso sem conservante. Você pode usar um pouquinho de colírio conservante. Agora, se você tiver um olho seco intermediário a severo, nesse caso, vale a pena usar o colírio lubrificante sem conservante, tá bom? Mas se, por exemplo, dinheiro não for um problema para você, o ideal é realmente usar sempre colírio sem lubrificante, sem conservante, melhor dizendo, tá bom? Uma outra doença muito importante que acomete o fundo do olho é a degeneração macular relacionada à idade. Todo mundo envelhece, pessoal. Com o passar do tempo, as ruguinhas vão aparecendo, o cabelinho vai ficando branco e o olho também vai tendo sinais de envelhecimento. E aqui atrás nós temos a estrutura chamada mácula. E aí, Vera, tudo bem? E com fotos e com a ajuda da inteligência artificial, então assim, a inteligência artificial em termos de análise de imagem, a gente consegue avaliar ao longo do tempo a velocidade de progressão da doença. E com isso a gente consegue intervir para evitar esse prognóstico um pouco mais reservado. Nesse aspecto é muito legal. Controle do glaucoma. A gente conversou muito em maio. Em maio a gente conversou muito sobre glaucoma. Então dentro do olho a gente tem o nervo óptico. O nervo óptico também é uma estrutura nervosa, do ladinho dele tem as estruturas vasculares e tal, ele tem uma escavação. E a gente consegue, através de fotografias e com análise seriada, fazer uma avaliação detalhada e ao longo do tempo a gente vai acompanhando o paciente para a gente saber o quanto a doença está progredindo. E doença de triagem da retina de uma forma geral. Ou seja, doenças do fundo do olho que a gente consegue tirar foto e sob a influência da inteligência artificial a gente avaliar em que nível, que estadio a doença se encontra. E com isso a gente ser mais assertivo no diagnóstico, no tratamento e no prognóstico. Enfim, pessoal, meu Deus do céu, o tempo já se foi. 8h37, eu preciso liberar vocês. É um bate-papo bem tranquilo, um bate-papo superficial, apenas para trazer à consciência um assunto tão importante nos dias atuais, que é a inteligência artificial. Ela está em tudo.
e a gente vai ter que se preparar para lidar cada vez mais com ela. Sempre obedecendo os limites éticos e legais, mas a inteligência artificial, quando bem utilizada, é uma ferramenta muito importante e complementar, não substitui a posição do médico, no diagnóstico, no tratamento e no prognóstico das doenças oculares, principalmente nas cirurgias refrativas, cirurgias de catarata e as doenças que acometem o fundo do olho, sobretudo a retinopatia diabética, a degeneração macular relacionada à idade e o controle do glaucoma. Eu gostaria mais uma vez de agradecer a presença de todos vocês. Ufa, meu Deus do céu, quase não paro de falar, né? E vocês sempre pacientes comigo. Se você considerar esse conteúdo importante, não esqueça de encaminhar um aviãozinho para alguém, compartilhe esse conhecimento. E aí, Gui, tudo bem? Não esqueça de dar um like. Você sabe que o algoritmo das diferentes redes sociais, eles precisam identificar. À medida que você vai clicando, ele identifica que aquele conteúdo é importante, aquele conteúdo é relevante, e ele começa, então, a compartilhar esse conteúdo. Não esqueça, então, de compartilhar, dar o seu like. Eu gostaria, mais uma vez, de convidar você para estar comigo. Na próxima quarta-feira, nós teremos um convidado todo especial e nós vamos falar mais detalhadamente sobre olho seco. Júlio Turqueira, mês de prevenção, conscientização e combate contra o glaucoma, tá bom? Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Fiquem em paz. Deus abençoe vocês e tamo junto. Excelente final de semana. Tchau, tchau.